E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Nessa última semana de APNPs eu quero mostrar para vocês alguns recursos que permitem mais facilmente encontrar informações dentro de uma planilha. Então, o recurso mais poderoso, vamos dizer, e um dos principais motivos para a gente utilizar um software de planilhas é o recurso de construir gráficos. Só que não é esse que a gente vai falar agora. Eu quero rapidamente encontrar uma informação, mas uma só informação. Eu não quero analisar todos os dados da minha planilha como a gente faria com um gráfico. Uma forma mais prática de fazer isso, do que não procurando valor por valor dentro da nossa planilha, é o recurso de formatação condicional. Esse recurso permite que eu construa regras e, a partir dessas regras, mude a formatação das minhas células. Vocês podem lembrar que dentro de cada célula aqui na minha planilha, eu tenho valores. Então, se eu olhar para essa célula G3, por exemplo, eu estou enxergando aqui R$ 75,40. Só que, na realidade, o valor que está armazenado dentro da célula G3 é 75,4. Não importa se ele é pontinhos ou se ele é reais. Ele aparece na minha página como reais porque eu fui na formatação da célula e formatei ela como moeda, para que aparecesse o R cifrão de reais. Do mesmo jeito, a gente pode criar outras formatações que só vão acontecer se determinadas condições forem atingidas. Essa é a formatação condicional. Então, para criar essas regras, a gente vai fazer a mesma coisa do que para criar uma formatação normal da célula. Primeiro, eu tenho que selecionar qual é a região da minha planilha que vai receber essa formatação condicional, e aí eu tenho que identificar que tipo de regra que eu quero aplicar e depois que tipo de formatação que vai acontecer quando essa regra for verdade. No caso, digamos que eu quero identificar quais contas aqui custaram menos do que R$ 50. Então eu posso ir de uma em uma e identificar. Ou eu posso criar uma regra na minha formatação condicional para que eu possa visualmente enxergar isso. Para chegar na formatação condicional, a gente vai primeiro selecionar a área da nossa planilha e depois vir no menu Formatar. Dentro do Formatar, lá no finalzinho, eu tenho a formatação condicional. Clicando nesse botão de formatação condicional, eu tenho um menu lateral que me diz quais são as regras que eu tenho dentro de cada setor, vamos dizer, da nossa planilha e como que elas se comportam. Então, vocês podem ver que automaticamente ele me diz aqui qual é o intervalo que eu já selecionei anteriormente, mas eu posso digitar o intervalo aqui sem nenhum problema. Vai me dizer qual regra que vai gerar a formatação e depois qual é a formatação que vai ser aplicada. Aqui na formatação aplicada, eu tenho algumas que são padrão, então fundo verde, letra preta, fundo amarelo, letra preta, fundo vermelho, letra preta, ou eu tenho fundo branco com cor de texto em verde, amarelo e vermelho. Ou eu posso também personalizar o formato. Então, digamos que eu quero fundo verde com letra branca, para identificar essas que são menores do que R$ 50. Vou lá na cor de preenchimento, marco uma cor verde, vou usar um verde escuro, vou na cor da fonte aqui, cor do texto, marco uma fonte branca, e eu quero que seja mais fácil de identificar, vou dizer que vai ser negrito. Então vocês podem ver que à medida que eu estou alterando aqui, ele está alterando na minha planilha, né? Mas por quê? Porque eu ainda não criei aquela regra que diz que é menos do que R$ 50. Ele está aplicando isso quando? Quando as células não são vazias. Então todas as minhas células, tirando aquela A1, não são vazias e estão recebendo essa formatação. Para a gente criar a nossa condição realmente, a nossa regra, a gente vem nesse menu e primeiro ele vai ter condições que são relacionadas com estar ou não preenchido e com texto. Então eu posso procurar por textos, por parte de texto, por palavras exatas, coisas desse tipo. Eu posso procurar também a partir de datas, uma data específica, datas antes ou depois de uma data que vocês vão preencher aqui, ou a gente pode procurar com relação a valores. Então, a gente queria uma coisa que fosse menor do que 50, né? Eu tenho uma regra chamada menor que. Então, se eu clicar nessa regra, ele me diz que eu tenho que preencher um valor ou fórmula para completar essa regra. Se eu estava querendo
identificar todas as células que são menores do que R$ 50, eu simplesmente coloco R$ 50. Mas lembrando, só o valor. Eu não coloco o reais, coloco apenas os 50. E aí a gente já pode muito facilmente bater o olho na nossa planilha e ver que eu tenho 4 contas que eu paguei menos do que 50 dentro daquele período. Quando eu clicar no concluído, eu finalizei esta regra e a minha planilha está pronta, né? Com uma forma bem fácil de identificar quando eu paguei menos do que R$ 50. Se eu for aqui na minha planilha e alterar algum desses valores para mais do que 50, o que será que acontece? Perde a formatação, né? Porque essa formatação ela é condicional, ela segue a condição de que só vai ser aplicada quando o valor for inferior a R$ 50. Mas vocês podem perceber duas coisas. Primeira, eu posso criar mais regras. Então, se eu quiser ter escalas de valores diferentes, eu consigo fazer aqui. Do mesmo jeito, eu posso ter regras diferentes para um mesmo grupo e eu também posso ter coisas que não são somente valor. Eu posso, por exemplo, querer encontrar o maior valor de todos dentro da minha planilha. Qual vai ser o maior valor de todos? Eu tenho como encontrar isso sem ter que ficar procurando e achar qual é o maior valor, que por acaso aqui é o total de conta das contas do mês de fevereiro, né, que dá 888,30. Se eu quiser achar o maior valor de todos, a gente tem uma função que acha esse maior valor, é a função máximo. Então, se eu utilizar essa função, seja numa célulazinha aqui na minha planilha, seja na própria regra que eu estou utilizando, eu consigo identificar que o maior valor de todos é o 888,30. Então, eu posso fazer aqui, ó, igual máximo e pegar os valores da minha planilha e ele vai me dizer o maior de todo é 888,30. Na hora que eu estou criando aquela regra que pega do A1 até o G7 para modificar e encontrar o maior valor de todos, eu posso fazer o seguinte: eu venho aqui no tipo da regra e identifico que tem que ser exatamente o valor que eu quero, é igual a, e aí esse valor, onde é que está o meu valor? Eu posso digitar 888,30 e aí vocês veem que ele vai marcar exatamente aquela célula. Só que se eu preencher com outros valores a minha planilha, digamos que essa conta aqui passou para R$300. Meu maior valor de todos agora é 1.066. Então não está mais batendo o valor fixo que eu digitei na regra, né? Então é melhor a gente pegar uma coisa que é mutável. Então aqui na minha célula A10 eu tenho o maior valor de todos. Então o que eu posso fazer? Ou eu digito a minha fórmula aqui, igual máximo, e aí eu digo de onde até onde, né? Só que nesse caso eu não posso selecionar, não funciona aqui. Eu vou ter que escrever os valores, e pior do que isso, eu vou ter que escrever e colocar cifrão antes de cada letra e número de coluna. Isso é vamos dizer, um defeito do Google Planilhas, porque ele precisa que eu faça referências absolutas. A gente não entrou em detalhes do que são essas referências absolutas, mas quando eu utilizo a referência absoluta, eu coloco o cifrão antes de uma indicação de coluna e de uma indicação de linha. Notem que ele já pegou a célula certa. Como eu já tinha preenchido na minha planilha que a célula A10 contém o valor máximo, eu também poderia dizer aqui que é a célula cifrão A, cifrão 10, e ele vai pegar o valor certo. Só que como é o maior valor de todos, né, eu gastei muito, eu quero que fique destacado em vermelho. Concluído. Desse jeito, fica muito fácil olhar na minha planilha e ver qual é o maior valor de todos e ver quais contas que saíram barato. Então aqui eu tenho mais uma conta que saiu barato, aqui eu tenho um novo maior valor de todos, e à medida que eu mudo esses valores, como eu tenho formatações que vão se adaptando ao que eu tenho dentro da minha planilha, essas posições de destaque vão mudando. Desse jeito é fácil encontrar dentro de uma planilha muito grande valores que são importantes. Eu espero que vocês possam utilizar esse recurso
para ajudar vocês a encontrar coisas importantes dentro das planilhas de vocês. Isso aí, até a próxima aula.